aqui. Muito rico a discussão que está sendo. Gostaria de apresentar mais algumas coisas que eu pensei aqui. Primeiro, quem é que necessário se sente representado pela democracia hoje? Pelos políticos, pelas pessoas que foram eleitas agora. Quem acha que vai ser representado nesses próximos 4 anos pelas pessoas que foram eleitas? Tem alguém aqui? Pode levantar a mão se alguém acha que vai ser representado. Aqui em Frutal, lá em São Paulo, qualquer lugar. Alguém que acha? Olha, na matéria de legislativo, o vereador que eu votei, eu creio que é uma boa pessoa, né? Ele fez bastante melhorias ano passado. Tanto que ele parece que Itapira, da minha cidade, parece que o legislativo estava tentando ocupar o lugar do executivo ano passado, da última vez, por causa que o executivo não fazia nada com nada. O dinheiro público estava sendo investido em escola de futebol. Então, em matéria de executivo, eu não me vejo assim muito bem representado. Que bom, você se sente representado. Tem alguns ainda, talvez. Mas, bom, chegando aqui na Câmara Municipal, eu me deparei com uma escada ali, uma escada grande. A gente está aqui na Casa do Povo, na Casa das Leis, e aí tem gente que não pode subir escada. E aí já é uma parcela da sociedade que não pode chegar aqui. Só que o engraçado é que a sala do prefeito, do futuro prefeito, da prefeita, é ali do outro lado. E tem que subir as mesmas escadas, aqui do outro lado do corredor. Então, uma parcela da sociedade já fica excluída só pela estrutura física do prédio. A gente não tem acessibilidade para as pessoas chegarem aqui. No fórum lá, né, a gente tem os escadas, bastante. Justamente. E aqui em Frutal, o INSS funcionou muitos anos com uma escada. Muitos anos, depois que mudaram. Mas, bom, a outra questão da democracia representativa é essa, que eu coloco no final aqui, que é o dinheiro. Se a gente quiser hoje competir uma eleição, a gente tem que competir com a grana. Se a gente não tiver grana, é muito difícil. É difícil até da gente passar na convenção do partido lá. Lá no partido é difícil. Se for um cara que não tem muito dinheiro, dependendo do partido, ele nem passa para ser candidato. Então, que democracia é essa? Estão representando, está bem declarado, estão representando o interesse do dinheiro, o interesse do capital, não é o interesse do povo. A gente vê quais que são os trabalhos de base mesmo, assim, que vão nos bairros e perguntam para o povo o que o povo está querendo. Aqui em Frutal a gente tem 8 anos das associações de bairro engessadas, eles não fazem nada. Tem um bairro novo, agora me chamaram domingo para ir lá no Valdemar Marques, que é um bairro novo que a gente tem aqui em Frutal, fazer uma reunião lá. Que eles estão querendo fazer associação de bairro lá. E aí o pessoal lá apoiou o candidato que não ganhou, o candidato que perdeu. Eles se mobilizando ali para fazer associação de bairro, já sofreram ameaça, já foi motoqueiro lá na porta da casa deles falando que, a gente está sabendo que vocês estão montando, vai ter outra chapa, não sei o quê, que é a chapa que é do pessoal que ganhou, que já é para continuar esse engessamento da associação de bairro. Então, como que a gente tem um governo que não escuta os seus bairros, que sabe as verdadeiras necessidades do dia a dia? Não tem participação nenhuma dos bairros, que a gente pode até ver o caso do orçamento participativo. Aqui em Frutal não tem isso, vários lugares que eu conheço no Brasil não existe isso. Eu sou professor do ensino médio, e aí eu fiz uma pergunta para os meus alunos: o que é democracia? Eu pedi para eles escrever para mim: o que é democracia? Muitos não sabiam escrever o que é democracia. Muitos não sabiam. Aí eu fui, expliquei o conceito e tudo mais, depois que eles escreveram, e pedi para eles escreverem de novo, se eles acham que existe democracia. Todos eles falam que não. Eu uso muito meus alunos como experiência. Assim. Passadas as eleições, eu dou aula em 10 salas numa escola de periferia de Frutal. Eu perguntei nas 10 salas se alguém tinha ganho dinheiro nas eleições. Somente 2 salas que não falaram nada.
Todos levantou a mão. E não foi de um ou de outro, não. Foi dos três. Não tem que falar, tal. Foi de todos os lados. Os negócios de... A gente sabe o que acontece e o que aconteceu mesmo. Então, essa é a democracia representativa que a gente está aí. A gente vê o pessoal colocando dinheiro, milhões em campanhas, igual o Naldo falou, igual a gente viu aqui no Futal, igual a gente viu no resto do Brasil. Esses caras querem tirar o dinheiro. Você acha que os empresários que se mobilizam nas campanhas não vão querer tirar esse dinheiro de volta? Então, o interesse da democracia representativa é para o capital, é para o privado. Não adianta a gente querer ficar aqui sonhando que a democracia representativa vai mudar, não vai. A gente tem que superar. Ela pode ser uma ponte para a gente se infiltrar e mudar de alguma maneira? Pode. Mas a gente tem que ir caminhando para superar. Então, como caminhar para superar? A gente tem que organizar, como o Aguinaldo falou, a gente tem que se organizar, a gente tem que se mobilizar, a gente não pode ficar parado. A gente tem que começar a continuar, né, e trazer mais pessoas, tocar as pessoas. A gente tem que se organizar no nosso trabalho, em casa, com os nossos amigos, no bar, em todos os momentos da nossa vida. A gente tem que estar organizado, tem que estar na luta para transformar o estado atual que a gente vive. Porque não é possível que a gente está concordando com tudo que está acontecendo. A gente tem mais boi do que gente no mundo e tem gente passando fome. Alguma coisa está errada. Eu não consigo dormir tranquilo todo dia sabendo disso. Como que a gente produz mais alimento todo dia. A gente produz mais alimento e tem gente passando fome. Ano passado, 30 mil crianças morreram de fome na Somália. E tem gente, tem boi, tanto de boi que tem. E como que as pessoas passam fome? Como que crianças morrem de fome? Para o interesse do capital, para o interesse de pequenos grupos, para financiar 10% da população. Os outros 90% trabalham todo dia. E como que a gente dorme tranquilo? Então, o trabalho é esse, a gente tem que discutir a importância do evento hoje, para tentar superar isso mesmo, estabelecer contatos. O Aguinaldo, já estamos aqui conhecendo, estabelecer o contato, formar mais. O Gustavo, em São Paulo, já trouxe notícias, trazendo algumas coisas para a gente fazer. E o professor Rodrigo. Então, toda a mesa anterior, às vezes da tarde, a oficina de ontem. Esse trabalho deve ser feito. Bom, sobre a autogestão, a gente, em participação popular, a gente tem uma experiência que fala sobre a comunidade do cursinho popular, que a gente tem no GB. A gente tenta ser uma autogestão, a conversa com os alunos, eles ajudam a preparar o material, eles chegam na sala, eles ajudam a preparar o material. A gente fez um trabalho de divulgação nos bairros pobres, de Frutal, e aí chega lá, você tem que levar uma conta de energia, a gente divide a conta de energia pelo tanto de pessoas que estão na casa. Aí essa é a seleção, eles estão estudando. Aí eu chego na sala, não preciso falar mais nada, o pessoal já pega, abre o armário, a chave fica lá, o pessoal guarda o material lá, o cara já monta o computador, e aí as coisas acontecem. Isso para mim é um modelo de autogestão. Das pessoas já se sentirem sensibilizadas. 3 pessoas ali no cursinho já estão se sensibilizadas, porque elas são participativas, que depende delas para acontecer o cursinho. Eu acho que a autogestão passa por isso, todo mundo saber que depende para acontecer, que não é a gente ficar esperando. Agora, aqui em Frutal, a gente elegeu 17 pessoas, 15 vereadores, o presidente, o prefeito e o vice-prefeito. Aí eu fui falando para os alunos, como é? Olha que conta errada. Como que esses 17 vão mandar em 55 mil? Então a gente tem que saber o nosso valor dentro da sociedade. E eu acho que passa por aí a autogestão, que a gente faz lá no cursinho, que eles já se sentem parte integrante e sabem o valor deles. E a gente tem que trabalhar e se organizar, e o trabalhador saber o valor dele. E aí a gente vai poder superar esse modelo. E um modelo de autogestão também que não foi citado aqui na mesa, que eu acho que a gente não podia deixar de passar, é o movimento zapatista de libertação nacional.
1º de janeiro de 1994, tomou um método de assalto e falou: opa, não é assim, a gente está aqui, a gente está se organizado e não é só o interesse do capital que vai prevalecer, não. E estão na luta até hoje, e eles são um movimento que é um movimento de autogestão. Eles estão organizados na autogestão, sem polícia, a polícia é cada um, é o subcomandante Marcos, é o subcomandante, não tem um comandante. Então, é a vontade popular e todo mundo participa. Então, acho que a gente tem exemplos, sim, foi citado vários aqui, e eu não queria deixar esse passar em branco. Para mim, assim, na memória atual, foi uma das coisas que mais me marcou, foi o movimento zapatista. E é isso. Eu acho que a fala dos 4 aqui deixaram bem claro que o nosso inimigo é o capitalismo. Não parar com esse negócio de que a gente não tem inimigo, que subjetividade, não, a gente tem um inimigo, é o capitalismo. Para a gente mudar isso, a gente tem que derrubar o sistema capitalista. E vamos nos organizar para a gente derrubar esse sistema. Então, e agora eu queria abrir para as perguntas. Eu não sei se é uma pergunta. Na realidade, eu vou falar coisas que me parecem extremamente simples sobre a superação da democracia representativa e a produção da democracia direta, da autogestão, como um caminho aonde a gente não só enxerga a utopia socialista, mas a vive. Ontem, no dentro do cerveja, aí puseram o climatizador. E ele custou muito barato. Aí todo mundo, mas ele é muito potente e custa barato. Eu disse para ele, os meus amigos assim, mas eu não posso usar muito. Porque a Luminha não gosta. Então eu negocio quando ela vai para o banho, quando ela está dormindo, quando ela está em outro lugar. Aí a ideia da democracia representativa e de como se dá a opressão de classe que reproduz também nas lógicas das nossas relações com a vida apareceu, mas ela é só uma cachorrinha. Aí eu fiquei lembrando, então traz por si um outro conceito que é a transversalidade, que é o grau máximo aonde a relação da produção da vida permite todos caberem com a sua singularidade. Né? Então, assim, a democracia representativa e o papel do dinheiro nela é um desafio, porque é um engodo. Mas é um engodo porque, na realidade, nós não estamos produzindo relações de vida, de invenção e de investimento nessa mudança ética e estética de viver com liberdade e inclusão do outro. Né? E é algo que acho importante da gente pensar. Então, por exemplo, eu acho que a gente vai demorar talvez um seminário para definir se, apesar, eu acho que o bolivarismo ainda é uma tendência minoritária nos governos de centro-esquerda da América Latina. É uma presença importante, mas a maioria dos governos não assume o projeto bolivarista. E aí eu não consigo entender, eu não nego o papel tático desses governos de centro-esquerda. Mas a democracia burguesa nossa tem retroagido muito. Nós já tivemos momentos melhores em que havíamos pessoas que encarnavam o lugar de porta-voz do sonho, da denúncia das feridas e chagas produzidas pelo capitalismo. Eu fico pensando que quando a gente vê a sociedade, como ela se organiza,
força da grana, é terrível. O Uberaba é uma cidade que todo mundo ficava assim, e as pesquisas? E sabe qual que era a pergunta que eu fazia? É que eu acho que eu estou querendo, talvez você mora lá perto dos dinossauros, de Peirópolis. Eu dizia, teve um tempo que a gente não precisava disso. Né? Aí eu fico pensando que a luta democrática no país, ela nasceu no campo e na cidade, com a organização de base e com a parceria dos intelectuais que buscavam uma organicidade ao sonho e à utopia. Né? Eu fiquei lembrando, olha, dá para separar. Eu preferia, não vou citar os nomes que eu não quero, hoje eu estou querendo ser doce, estou querendo machucar. Mas o povo do SET, do Centro de Estudos dos Trabalhadores, que formou toda uma geração de militantes, de lutadores, aquele povo ficou tão feio na democracia representativa, está tão ruim de ver, e era tão potente, dava orgulho a gente pautar a mesa de negociação pelos estudos do Diério, que nasceu do SET, saber que o Enfio e o Anjo foi cria do SET, e que os sindicatos... Aí eu fiquei pensando na Helena Greco. Eu acho que ela nunca viveu como vereadora uma condição de democracia representativa. Ela permanecia como alguém que se colocava a serviço das lutas do povo. Então, assim, não sei se temos força para pensar na vida dos dispositivos, nós podemos radicalizar a democracia. Eu acho que está na hora do partido, na relação com o governo, da gente radicalizar que o governo Dilma tem que caber o Xingu Vivo, o MST, tem que caber as lutas populares, a Andes, em greve, que nós não queremos um governo de centro-esquerda que, a pretexto de manter uma economia neoliberal com alguma política social, em nome desse ganho, faz com que a gente cercie a própria alma, a própria dignidade, né? E iluda o povo que foge do caminho da luta. A análise de alguns sociólogos, não sei se eles estão doidos, mas eu acompanho eles. Eles falam que o movimento dos indignados na Europa e a Primavera Árabe iniciou uma ascensão irreversível da luta de classe. E que a esquerda brasileira volta a ser porta-voz ou ela vai ser atropelada. Ela vai ficar igual a esquerda espanhola, não entendendo o que é esse povo que está aí na praça. Eu estou aqui no meu partido esperando a revolução chegar e eles já estão vivendo ela. Revolução derrotada, revolução em processo, uma caminhada. Impuseram uma derrota de manter 3 meses sem que a polícia os tirasse de grandes petróleos. Não é pouca coisa. E o Eli Sader tem escrito, conversando com o Partido dos Trabalhadores, que o Partido dos Trabalhadores retoma o seu papel de ser interlocutor da organização de base, das lutas e utopias do povo, ou ele vai perder o seu lugar na história, porque ele vai ser atropelado pelo ascenso das lutas de massa. E, como a esquerda sempre fica falando, analisei aqui, vai vir a revolução, parece que é profecia. Mas a luta dos chilenos, o panelaço na Argentina, os movimentos sociais grevistas do ano passado, a radicalidade da luta indígena no Xingu,
tem mostrado que tem coisas novas no panorama da conjuntura nacional, que não se conseguiu desconectar a força da organização popular. Eu acho que vai ser um processo a gente retomar esse trabalho. Era uma coisa que eu queria dizer, né? Porque eu fiquei ouvindo vocês e lembrando da Cibele, quando a gente dizia falta isso na política monetária do governo de Lula, falta isso na política social. Ela dizia, meu maior desespero é descobrir que nós não temos modelo de gestão, que nós gerimos como a direita, nós gerimos do modo burguês, que ela não sabia análise institucional, assim, baseado no polo paranoico. Eu estou sempre trabalhando com o paradigma vítima-algoz, perseguidor, perseguido. Eu estou sempre... eu não crio isso que o Rinaldo chamou, olha, a organização que se move pela solidariedade, ela quebra a espinha dorsal do capitalismo. Está ali o MST, as fábricas recuperadas, que mostra que é possível a autogestão e que o socialismo está vivo nessas experiências, né? Derrubar o muro, para mim, foi apenas uma maquiagem de um socialismo que não permitia a autogestão, que não permitia, e não era socialismo, portanto, porque não se tem como socializar os meios de produção subjugando a força de trabalho, como se a gente também não compusesse os meios de produção no grande embalo de como a vida foi coisificada, né? Então, é uma pontadinha. Eu acho que eu queria falar mesmo era da Luinha, que ela tem direito de voto em casa e que, como somos dois, não tem desempate. Então, a gente vive a autogestão, que é um processo de, inclusive, evitar a vitória pelo voto. O diálogo que propicia chegar à construção da invenção de algo que cabe a todos. Não cabe opressão, nem exploração, nem mistificação. Mas esse a gente vai falar. Boa tarde. Meu nome é Maria Francisca, mas todos me conhecem como Fran Couto. Então, pessoal, eu quero falar sobre uma coisa que está me incomodando. Eu até escrevi para não me perder. Se vocês não me importarem, eu vou ler, tá? É uma coisa que está me incomodando, que é a transferência de certas obrigações que até então era dever do Estado e do município. E essa transferência ela é repassada para nós, a população, de forma descarada, visto que pagamos caro por esse serviço. E mesmo nos retorcendo para carregar esse fardo, ainda recebemos um não desse mesmo Estado e município. Vira para nós e diz, vamos ver o que eu posso fazer por você. Falta união, responsabilidade, coragem para fazer valer os nossos direitos. Hoje nós ligamos a TV para ver o noticiário e só aparecem coisas horríveis, né? São notícias absurdas. O que nós fazemos? Trocamos de canal. É tão comum, parece que aquilo tudo faz parte do quadro natural, que aquela violência toda já não se incomoda tanto. Então a gente troca de canal para não incomodar, porque quando a gente vê, dói mais. Então a gente troca de canal. E assim, pessoal, eu estou falando isso, mas porque eu estou lendo livro de autoajuda e quero ser legal, não. É porque, infelizmente, eu estou vivendo isso na pele todos os dias. Eu faço parte de uma ONG, que é a OPA, que é a Organização de Proteção Animal e Ambiental, que cuida de animais abandonados.
Hoje nós recebemos denúncias de todos, não só de Quintal, mas a região também. E é casos absurdos. Vocês vão me desculpar, mas eu não vou esconder os fatos, não. São casos de estupro, dono que queimou o animal com gasolina, que queimou o olho simplesmente do animal com bituca de cigarro só porque achou legal, vamos ver o que acontece. Sabe, são coisas horríveis que todo dia chegam a nós. Então, assim, está muito difícil trabalhar, não temos ajuda, a gente procura os meios, né? E esses meios não nos responde como eu falei, vamos ver o que eu posso fazer por vocês, sendo que somos nós que estamos fazendo por eles todos os dias, isso sinceramente me revolta muito. E é isso, pessoal. São casos assim que nos envergonha todo dia, tanto que muitas vezes eu fico com vergonha de dizer que sou ser humano, racional e faço parte dessa classe, porque quando eu recebo uma denúncia dessa e vou buscar esse animal, eu me sinto tão envergonhada que dá vontade de transformar no animal ali também e sumir, sabe? Em um animal racional. Então, é isso, pessoal. Eu poderia deixar a pergunta talvez para o Rafael ou para o Rodrigo, né? Que os fatos, todo esse nosso trabalho me faz repensar uma questão que é a questão do terceiro setor, né? Que tira a responsabilidade do Estado, do município e passa para a população. Se eu estiver enganado, pessoal, eu sou leiga nesse assunto, vocês me desculpem, mas assim, eu gostaria de estar tocando nesse assunto. Então a pergunta é a seguinte: quanto será que essa responsabilidade vai voltar para as pessoas que realmente deveriam fazer, se voltar algum dia, né? E se não fizermos, quem vai fazer? Então será o caso de eliminar o terceiro setor, as ONGs, e aí, como vai ficar? É isso, pessoal. Fazer uma pergunta para o Gustavo, que fez esse estudo sobre a América Latina. Recentemente, Jimmy Carter declarou que as eleições na Venezuela são uma das mais avançadas do mundo. E a mídia brasileira, o demoniza constantemente. Rafael Correia, numa atitude democrática, deu um prazo de 30 dias a 6 famílias que dominam o oligopólio da mídia do Equador para que eles se abstivessem de aceitar os anúncios governamentais. Passados 30 dias, ele declarou que a partir daquele momento o governo não investiria mais nem um centavo do dinheiro público em mídia privada. Dia 7 de dezembro, a Argentina, depois de ter aprovado a lei de médios, implantará a lei. E o CARIM terá que se desfazer de boa parte do seu oligopólio. No Brasil, ainda nós enfrentamos essa questão da lei de médios, que é o controle social da mídia, que ainda a mídia hegemônica, os oligopólios dessas famílias, insistem em noticiar que isso seria uma censura, o que não é verdade, o que se trata mesmo da questão da propriedade cruzada. Você citou aí o Paraguai, e aí eu lembro o Malcolm X, quando ele diz que seja cuidadoso para que os jornais não façam você odiar quem está sendo oprimido e amar quem está oprimido. Um caso recente, aqui no Brasil, em Fazenda Cultrário, ocupado pelo movimento culturais sem terra, tomaram uma atitude, derrubaram alguns pés de laranja, e foram totalmente criminalizados por aquele ato. Mas a mídia esconde que a terra é da União, a terra é grilada pelo contrário, e que a Contrário, com seu monopólio, quebrou vários produtores de laranja que tiveram que arrancar os pés de laranja.
Outra questão de autogestão, apesar de ser uma ilha pequena, a Islândia, recentemente refez a sua Constituição. Eu vi um editorial do Vladimir Safak, em que o povo é que construiu essa Constituição. Então eu gostaria de saber de você, pelos seus estudos, né, lá da América Latina, como é que você vê essa questão da mídia no Brasil e na América Latina, e se o Brasil deve tornar esse processo viável para que o povo também tenha voz, né, tenha a sua televisão pública fortalecida e que o povo tenha rádios e TVs comunitárias para expressar a sua vontade. Eu queria dar seguimento à questão que ela colocou das organizações sociais. A gente estava até acompanhando essa questão que o radar está enfrentando em São Paulo, essa disputa lá dele com o STF com relação a esse ponto, na área da saúde especificamente. E aí eu vi não sei se procede realmente, né, achei isso uma porcentagem muito elevada, de que em torno de 50% ou mais, mas acho que procede, dos serviços de saúde são prestados diretamente para a população através dessas organizações sociais. Então, a participação do Estado, ela não está entrando diretamente, né, mas está sendo executada, essas ações estão sendo executadas por essas organizações sociais. E com relação também na área da saúde ainda, a portaria que foi editada no dia 23 de dezembro, que regulamenta a questão de drogas e tal, e depois outras que se seguiram a ela regulamentando essa mesma portaria, embora ela tenha alguns méritos, mas ela está trazendo para esse campo da responsabilidade e inclusive colocando enquanto dispositivo de saúde organizações sociais, que agora ganharam formalmente o status de dispositivos de saúde. Então, estou colocando para vocês, quem quiser comentar isso aí. Eu queria agora perguntar, dentro da colocação, como democratizar e evitar que aconteça, por exemplo, o que aconteceu na Argentina, que conseguiu quebrar o monopólio, que era totalmente ligado à direita, e os independentes e a esquerda não teve acesso à mídia, né? Os jornalistas que, na luta pelos direitos humanos, e que estão trabalhando com a memória, a luta dos filhos, dos desaparecidos, denunciam que a Cristina criou um monopólio pró-Cristina. Como avançar na democracia sem que a gente faça, sem que a gente não faça outro monopólio? E para mim, a questão das ONGs é como evitar como conseguir ser um gestor e ter uma capacidade de não universalizar, uma vez que essa ideia de terceiro setor esconde duas realidades. Existem organizações privadas com fins de ganho e lucro, ou até com desvios de perversidade e corrupção, que tem esse estatuto de terceiro setor. E tem o outro, que é o público não estatal, que me parece um processo interessante, na medida que não sei se a gente vai desejar um Estado tão grande na nossa vida, e se um Estado tão grande não evita a liberdade. Né? Uma vez... Tomou espaço por omissão do Estado também. Oi? Que ocupou espaços por omissão do Estado, inclusive. Várias organizações foram vários setores foram organizando de várias formas por omissão das políticas públicas. Apesar do avançado do almoço, nós estamos correndo risco de chegar lá e não ter mais comida, mas falar só um pontinho.
em relação ao cursinho, que é o público, né, que o Rafael citou o exemplo, é o público na estatal, que é o cursinho que o Instituto Gregório Barenguit promove, e que a gente também não gostaria que fosse para uma mão de Estado, não. A gente gostaria que continuasse funcionando como tem sido, né, que seja um processo de construção, né, autogestionário, e que continue nesse caminho. Claro que seria bom se a gente também tivesse algum recurso financeiro que ia ajudar que os nossos professores ganhassem melhor. Bom, na questão da autogestão, eu participei de 2 autogestões, agora a terceira. A autogestão do CAASO, que infelizmente está sofrendo uma opressão, né, dos reitores da Universidade de São Paulo, e assim, eles estão lá buscando, correndo atrás dos plebiscitos para reverter esse quadro. E a autogestão do alojamento na USP, onde eu morava, a autogestão é muito importante. Eu percebo que a gente fala sobre interesses. Aí o Aguinaldo, que acabou colocando as bandeiras, e as bandeiras que tem todas elas, na menos de uma, todas simbologias de pessoas, desejos, relações, vontades, né? Que esse povo aí, nós somos a soberania nacional. Nós, terceiro setor, somos um interesse público, difuso e coletivo. Todos têm interesses comuns. Se temos interesses comuns, então aí a gente tem que se organizar e começar a partir, a ter um outro olhar sobre isso, a partir das atitudes. Eu percebo que a gente, há pouco tempo atrás, agora a gente perdeu um senhor Juvenal Arbolino, que o Jorge teve o prazer de estar junto, conhecer e compartilhar de um monte de sonhos. Eu percebo que a Universidade Popular é um ambiente, um lugar onde dá para se encontrar diversos movimentos sociais. Diversos movimentos sociais, elaborando cartas de intenções e ações populares e mobilizações imprescindíveis para o avanço democrático, não dessa democracia, desse modelo falido que está aí, mas uma democracia de gestão por assembleia, uma coisa que muito mais participativa e mais ampla. A gente tem um congresso agora em 2013, o Congresso de Esquizoanálise e Esquizodrama, e assim, eu percebo que dá para a gente fazer muita coisa. E eu desejo muito que, assim, alguém tiver alguma coisa para comentar e acrescentar, né, que possa fazer e que a gente possa fazer muita coisa junto nesse sentido. Obrigado. O pessoal comenta que agora a gente vai almoçar aqui. Peraí, deixa eles falarem. Não, o pessoal comenta e depois a gente vai. Bom. Um conjunto de questões, foram 4, 5, a questão do tratado agora, eu acho que 2 perguntas direcionadas ao Gustavo, questão da reclamativa, só que deixa eu só dar uma radinha sobre a questão da Venezuela, foi colocado, gente, sobretudo aí os meninos, os alunos. Eu tenho a consciência plena, por exemplo, eu faço parte do quadro docente de universidade pública aqui de Minas, e no campus local não é diferente do que eu ouvi na minha universidade de origem, e pelas outras 2 que eu passei, na Bahia, em São Paulo, e a minha de origem em Araraquara. Você tem os centros conservadores, e isso é legítimo, dentro do embate de ideias, etc., mas você também não aponta o dedo para quando você faz pesquisas para além desse conservadorismo. Os movimentos sociais são de uma forma aceitos,
e debatidos. Aqui é um pouco diferente. E isso reverte, por exemplo, na crônica das aulas e da desconstrução de colegas em sala de aula, e é um desabafo que eu faço quando você perpassa por determinados temas e emendas, e ao longo dos cursos, sobretudo os mais pragmáticos, você é desconstruído do ponto de vista do senso comum. E quando a gente traz a questão da Venezuela, eu nem entro muito no embate na universidade, eu só peço para o pessoal lá no YouTube e baixar um videozinho, A Revolução Não Será Televisionada, e peço que o pessoal tenha lá sua paciência de assistir 10, 20 minutos, que seja, e depois que eles venham com seus diálogos, enfim. Só para eu gostar de falar sobre essa questão, que se constrói muito, né? Lei nós, leituras de Veja, não leia, não veja, enfim, essas mídias, enfim, toda uma desconstrução em relação a esses movimentos. Inclusive a criminalização dos movimentos sociais. Isso é uma conta na América Latina e no Brasil. Olha, Fran, sua questão, tem algumas meninas aí do serviço social que nesse exato momento estão estudando os movimentos sociais da América Latina comigo em sala de aula. Eu costumo dizer sempre, já ouvi isso do Celso, em outras oportunidades, de colegas como o Germano, e outros que estarão nas mesas aqui à tarde, os movimentos sociais são muitas vezes movimentos das derrotas. Nós construímos lutas históricas e nós ouvimos, na maioria das vezes, os nãos. E quando eu falo questão histórica, a questão histórica inclusive temporal. A história é o tempo presente, mas é uma construção que não é feita da noite para o dia. Então, isso nos traz angústia. O colega do MST, uma autoridade para dizer isso, os movimentos eles são sim vitoriosos ao longo da história, podem ter suas vitórias, mas há suas derrotas e há suas angústias. E o que nós temos formalmente? Um modelo baseado no Estado Democrático de Direito, e do ponto de vista ideal, tem os seus mecanismos de regulação, de cumprimento da lei, de exigência que se cumpra determinadas ações, e nós vemos que, seja no plano do município, dos municípios, no plano estatal, ou mesmo federal, muitas vezes você não consegue concretizar aquilo que já está dado, por exemplo, regulamentado. E aí onde entra sempre a ideia colocada aqui da utopia, de caminhar, de lutar, que causa sim angústia, mas é um caminho que eu vejo a não resistência, por mais que a gente se angustie. Então você pega o trabalho da OPA, aqui em Frutal, em São Paulo, que só apareceu, ela existe há um certo tempo, e ela só apareceu, de alguma forma, porque nós fizemos aparecer na marra, aproveitando o gancho do processo eleitoral. Porque sabíamos que tinha um espaço para fazer isso aparecer. Quando eu falo fazíamos, não são só os integrantes da OPA, eu não sou integrante, estou falando inclusive das discussões nas redes sociais. Quer dizer, você teve uma campanha eleitoral em Frutal, pela primeira vez teve candidato que apresentou o plano de governo numa área específica. E mesmo assim taxado de perfumaria pelos outros 2 candidatos, são 3 candidatos, e agora os candidatos vencedores, o grupo vencedor, está sendo, entre aspas, obrigado a ouvir esse setor. Então a gente perde, a gente vê esse tipo de derrota que você está colocando, e é angustiante, e aí vai com a subjetividade, já te disse isso uma vez, assim, tem hora que a gente precisa tentar desligar um pouquinho, não é perder a luta, mas até para poder respirar e voltar com força. Também teve vitória, porque legitimou-se esse tipo de discussão, que já estava prevista em lei. O representante do Ministério Público, o Renato, estava aqui, mas sabemos que o Ministério Público teve que intervir no centro de zoonose Frutal. E aqui, às vezes, eu estou falando para os colegas de Uberaba, de outras cidades, eu estou falando de uma cidade em que, numa universidade pública, levantar um cartaz, você é taxado de problemático, você é chamado de sala para dar explicações. Levantar um cartaz, o Rafael foi aluno também aqui na cidade, sabe que isso não é da universidade, isso está nos pequenos núcleos, na escola, nas relações lá fora. A ideia do conservadorismo, da dominação, enfim, de tutelar, de dizer o que você deve fazer, o que deve fazer, enfim. Então, esse modelo, como o irmão colocou, de democracia representativa, as leis estão aí, não funcionam, mas aí a gente tem que fomentar isso, a gente tem que cuidar.
Não tem uma receita de bolo. Parte sim dessas relações, ocupação dos espaços, de uma luta que é doída. E deixando claro, a gente sempre tem que ser uma perspectiva de estar convencendo o outro e ampliando. Muitas vezes a gente se descobre que nem aqueles que estão do lado da gente vão continuar na luta. Então é um movimento que sim, vai muito da gente. Não é aquela história que eu vou mudar o mundo. Eu sou bem sério em relação a isso. Não, você não vai mudar o mundo, mas você deve tentar. Se vai mudar ou não, nós não podemos colocar o plano dos dias hoje para colocar o carro na frente dos burros. Eu tenho que caminhar. Aí vem sim a metáfora do Galeano. Eu acho que isso, a sua colocação sobre os organismos sociais, a questão da saúde, enfim, a ideia de participação popular, os conselhos, a ideia que eu coloquei na minha fala, ela é uma ideia que não está dentro do socialismo. Ela está acima da definição da autogestão como prática comunista. O problema é que o pessoal ouve comunismo aqui na cartilha da Globo, da Veja e de muitos colegas na sala de aula. É o bicho-papão, né? E aí não vai ver o que é, por exemplo, a ideia de participação popular, de desconstrução da burocracia. Porque nessa construção burocrática você tem a representação dos grupos sociais das classes. É uma falha dizer que no processo de produção, por exemplo, fordista, terrorista, na massificação, que isso é só um problema do capitalismo. Os alunos de administração estudaram isso, nós estudamos parte da União Soviética, da ex-União Soviética, mostrando que o processo fordista, terrorista acontecia também lá. Mas aí o Jorge coloca uma coisa importante. Não é nem socialismo, muito menos comunismo, pelo simples fato. Perde a sua essência, que é a deliberação, é o diálogo, é a transversalidade, colocar cada um na sua particularidade. São modelos que estão para serem construídos. Então, o que é comum a todos? O que pode ser comum a todos? Como construir isso? Para mim, na luta. E aí onde eu retomo minha fala, é na luta que se dá consciência, porque é na oposição, é na contraposição dessa luta, dessa angústia, muitas vezes de nos deixar maus, que nós vamos tentar, ou não, e cabe a gente querer tentar, a ampliação dessa consciência. E à medida que essa consciência se amplia, a gente então pode pensar num movimento generalizado, e isso é uma construção passo a passo. Esses modelos estão aí para ser representativo. Eles não, às vezes não funcionam. A gente tem que ir lá e brigar. Mas às vezes não dá certo. E é uma vida toda, muitas vezes, para tentar dar certo. O movimento da terra fugindo. E ainda não temos uma reforma agrária. Detalhe, organismos internacionais, estudos universitários mostram que o governo Fernando Henrique foi um governo que numericamente mais fez reforma agrária no Brasil. Aí se discute. Sim, desapropriou terra, mas também pagou acima do preço de mercado. Agora, que reforma agrária? Essa é a pergunta a ser feita. Que essência? Então, continua a ideia da briga, da eterna luta. A história da eterna luta mesmo. Portanto, é nessa luta que se dá a consciência. Então, peço que simplesmente não desistam. Ou se alguém, de repente, seguir outro caminho, consiga estabelecer canais de diálogos para que eles possam ocupar os espaços também. É a ampliação dessas lutas sempre. Bom, em relação à democratização dos meios de comunicação em países como Venezuela e o Equador, acho que tem que ter como premissa a liberdade de expressão. Liberdade de expressão como um bem. Então a ideia nesses países é que a crítica seja bem-vinda, mas a mentira não. Então se tem tolerância com a contestação, com o embate de ideias, mas não com a inverdade. O problema é que na Venezuela a mídia é golpista. Então o desafio é exatamente quebrar esses oligopólios por meio de um marco regulatório da mídia. E o que é importante destacar aqui é que, sob o aspecto mais legalista possível, você pega os meios de comunicação brasileiros que falam que na Venezuela é um regime autoritário, é um regime ditatorial. Não, a concessão de imagem em todos os países do mundo é uma prerrogativa do Estado. É um contrato entre a empresa e o Estado.
E cabe ao Estado assinar ou não aquele direito à concessão. O que aconteceu na Venezuela é que a mídia financiou um golpe e essa concessão não foi renovada. Então muitos brasileiros colocaram como se a empresa tivesse fechado. Não. Essa empresa de televisão na Venezuela apenas ficou com um canal privado. Quem quiser assistir aquele canal, hoje paga. Nós queremos assistir Telecine, nós vamos lá na net, nós pagamos para assistir aqueles canais. Então, até pelo aspecto legalista da coisa, eu digo que não é um regime ditatorial, autoritário, mas o caminho nesses países como Venezuela e o Equador é esse. Né? Aceitar a crítica, aceitar o embate de ideias, mas não é verdade, não é mentira. Tá? O problema é que o Brasil não compra esse debate da América Latina. A gente está caminhando a passos muito devagares na relação à democratização dos meios de comunicação. E isso nós temos que aprender como lição governos como o do Hugo Chávez, como o do Evo Morales e do Rafael Correa. Tá? Então o que deve se ter em vista é a liberdade de expressão. Fechar a Rede Globo? Não fechar a Rede Globo, concorrência à Rede Globo. Fomentar as rádios comunitárias, as televisões de bairro, isso sem dúvida nenhuma é fundamental para a quebra desses oligopólios. Acho que passa mais ou menos por essa questão. Tolerância com a contestação, crítica sendo bem-vinda, mas não a liberdade. Só colocar uma questão sobre essa rapidinho. Muita gente tem a solução da legalização. Gente, se a gente entrar no site da Anatel, de futebol tem as rádios comerciais, você tem lá a data, quando foi feita a última renovação da concessão e quando termina. De duas rádios de futebol, a reavaliação dessa concessão está atrasada há 12 anos. Olha lá, são dados públicos. Se você entrar, você vai ver lá que dia que vence a concessão da Globo, da Bandeirante, do SBT. Tem lá, está lá descrito. E no caso da Venezuela, se fosse golpe, alguma coisa, porque a gente tem um formador de opinião, e aí eu estou respeitando, mas o Jô Soares é um sujeito que causa um desserviço fantástico ao dizer que é censura o que é direito constitucional, em termos alunos do direito, que é a regulação social da mídia. E a regulação ela é um preceito democrático. Lá na Venezuela eles poderiam ter parado o canal se fosse ditadura no outro dia. Vamos lembrar que a RCTV, que é o canal que financiou o golpe, ficou operando publicamente meses. E só na hora que venceu a concessão, no papel, burocraticamente, de acordo com os preceitos legais, é que o Estado, usando o seu direito, diz que não será renovado. Do ponto de vista do canal aberto, se você tem lá as ondas, né, o Estado, nós somos os donos dessas ondas. O Estado regula essa concessão ou não. E é o que acontece aqui, por exemplo, no Brasil. Essa discussão nem é feita. Para quem quiser entender claramente isso aí, lá no artigo, nos artigos entre 202, 206, 208 da Constituição Federal. Ela está bem naquele meiozinho ali. Então, assim, agora, o que vendeu para a gente? Que é censura, isso não pode, ditadura, e assim por diante. E a gente compra isso de maneira sórdida. O que eu fico esclarecido é que muitos de nós temos ferramentas, seja estudando, lendo o que for, e a gente de repente pega um fato comum e não aplica ele para poder desconstruir. A gente chama de desmistificar aquilo que é vendido de maneira muito fácil. Isso é um grande drama. Você pode defender qualquer ideologia, mas você tem uma função social que é aplicar o que você conhece, pelo menos para desmistificar aquilo que é o outro. Na luta pela terra tem um negócio que é muito bacana de ver. Quando a gente faz o acampamento, uma das primeiras coisas que a gente faz depois que faz os barracos é a chamada horta de couve. Depois vem a reintegração de posses, despejo, toda uma trajetória de luta, e às vezes você volta um ano, dois, de novo, lá onde foi o primeiro acampamento, e está lá os pés de couve, né? Uma vareta comprida, com às vezes uma folhinha verdinha lá, mas ele está lá, né? E esse, eu queria ter dito isso no começo do encontro, e aqui está os pés de couve ainda, né? E essa é a expectativa nossa.
Eu queria dizer isso. Uma outra coisa que é interessante trazer é uma historinha, eu não lembro mais o autor. Ele fala do cachorro que sentou à mesa dos lobos, né? Morreu um lobo velho, conselheiro da comunidade dos lobos. Ele tinha um lobinho menor, não conseguia subir na cadeira e sentar. Ele tinha um cachorro, né? Daí o lobo velho falou, o lobo que ia subir, falou assim: não, cachorro, pode sentar aí, né? Esse lugar está vago, por enquanto, né? E o cachorro foi gostando da situação, né? De até mudar o jeito de organizar lá, o jeito de sentar. Ele queria sentar num lugar que tomasse mais sol, né? E tal, e o pessoal falou: não, peraí, vou devagar aí, você continua sentado. Um dia o lobinho cresceu, o cachorro chegou, foi sentar e falou: cachorro, pode deitar ali, porque hoje o lobo vai sentar ali, né? Então acho que esse é o momento da gente rearticular os pés de conta, né? E a gente compreender a que mesa que nós vamos sentar, né? Tem muita tarefa aí. Se fosse uns tempos atrás, eu ouvisse uma jovem dessa dizer que estava caminhando junto com outras pessoas, acolher animais abandonados, e assim: pô, não perder de tempo, né? Vai cuidar de gente, vai ter cuidar de lixo abandonado, né? E eu fui sensibilizado ao tempo, né, na caminhada, na trajetória, na relação com pessoas que fazem isso e fazem outras coisas, de que também esses animais precisam ser reconhecidos, né? E ao reconhecer, você vai, é isso que o Jorge falou, reconhece ali a cadelinha dentro de casa. Se eu não reconheço, eu não vou trabalhar nenhuma estratégia, nada, eu não vou discutir isso, não vou... Passa por mim despercebido ou então desvalorado, né? Não tem nenhum valor significado de vida. Então acho que o momento para os pés de gorro é preparar para a luta. Nós temos que retomar, nós temos que preparar de novo, né? E aí a gente precisa assumir um lado. De que lado que eu estou? Né? Eu faço uma organização que defende a natureza, que defende os bichos, que defende o bicho abandonado, que defende as mulheres, que defende o indígena e tal, mas de que lado eu estou mesmo? Né? Fazer opção de lado, né? Porque tem muita gente, vejo o movimento afro, né? O que tem de organização que defende negro é um negócio absurdo nesse país, sabe? Mas tem umas que é pior do que os caras de direita, né? É um negócio, sabe? Nós tem que escolher o lado. Acho que é hora dos pés de povo dar um norte, ajudar a dar o norte, assim, olha, nós estamos do lado da vida, né? Nós estamos do lado da vida, não de uma vida só de manter gente vivo, dando essa sopa que é materna aí, né, de produtos desidratados na cesta básica, né? Uma coisa que a gente tem que começar a indignar de algumas coisas. O Fernando Henrique, ele tem escritos extraordinários, né? Cepalino, né, de algumas convicções e tal. Quando ele toma posse no cargo mais importante de representatividade do país, ele diz assim: esqueçam tudo que eu falei até agora. O que o eleitorado tinha que ter feito? Metralhado ele, né? No mínimo, gastar mais bala com ele. Porque não é possível, né? Eu vejo uma ideia, depois eu escolho do lado e vou fazer outra opção, né? Quer dizer, implementar as coisas que implementou. E aí a necessidade de reinventar coisas, né? O Estado que nós, se quisermos o Estado num outro modelo de sociedade, né, ele tem que ser reinventado. Não pode ser esse Estado que não permite a autogestão, né? Ele não pode ser um Estado intrometido, que ele é parceiro, mas ele tem que ser dono, ele tem que computar, ele tem que mandar, ele não pode... aquela comunidade não tem mais autonomia para desenvolver as tarefas que estavam colocadas e ele ser só parceiro, ser só um aliado. Lá ele tem que mandar, né? Quem você vai votar na próxima eleição? Tem que estar ali. Eu acho que isso que é interessante, essa questão da luta da proteção dos animais abandonados, nos dá uma dimensão de que nós temos que reinventar o lance da participação, né? É o novo, né? É o novo. Nós não adiantamos pegar aquilo que tudo que os nossos gloriosos viveram lá nos porões da ditadura e trazer para agora que nós não vamos ser ouvidos, né? Então acho que tem que
repensar isso. Eu lembro muito uma velhinha, companheira nossa, vizinha da escola, que ela fala assim: nós temos que fazer filó de novo. Né? Fazer filó no Rio Grande do Sul é sentar e ficar conversando na beira da calçada. Né? Interessante isso. E aí você começa com coisas interessantes. Reinventar a questão da gestão. Nós tivemos experiências de gestão no Brasil que são importantes, avançadas, e eu acho que trazê-las, mas também está reinventando. Né? Reinventar a questão da comunicação, né? É aquela ideia. O sujeito não lê panfleto e nem vai a polícia. Então, tem que repensar isso. Às vezes, de fato, as rádios comunitárias, as alternativas podem ser um caminho, mas também há que se repensar. E superar a ideia de terceiro setor criado no capital. Porque o terceiro setor foi para acomodar a desgraça que o capital faz sobre o trabalho. Né? Para superar a questão da legislação de um capitalismo competitivo para o mundo. Né? Então acho que esse é um negócio que precisa a gente superar. E aí é de fato um grande combustível, né? A gente não perder essa dimensão da escolha do lado, e um lado que vem recheado de uma expressão que o Gdansk, né, lá o sindicato de Gdansk utilizou, né? E aí a história deixou de utilizar da forma que ele foi transformado, essa ideia de solidariedade, né? Mas não uma solidariedade que nos leve de fato à opressão, uma solidariedade caminhante, né, política, né, e de uma forma extravagante, né, comprometida com o ser humano, com a vida, né? Bom, o que mais? A questão das obrigações do Estado, eu acho que isso tem a ver também com o neoliberalismo, né, o enxugamento do Estado. O problema é que na América Latina nós nunca tivemos um cenário do welfare state, Estado de bem-estar social, com serviços de transporte, de saúde, de educação, em níveis de excelência. Então, quando vem o neoliberalismo para a América Latina, também há redução desses setores. Então, há uma ascensão desse terceiro setor. Né? Então, não é mais prerrogativa do Estado, no projeto liberal, cumprir esses direitos. Em relação à Argentina, é o que eu disse, o desafio da América Latina é manter viva a liberdade de expressão. Quando se cria também um monopólio estatal, é ruim. Quando se cria apenas uma opinião, é ruim. Então, o processo do marco regulatório da mídia nesses países deve caminhar, deve ter como norte aquela ideia que eu falei. A ideia de que deve se respeitar a crítica, o embate de ideias, mas não a inverdade, não a mentira. Tá? É a mesma coisa, só isso aí. Bom, a gente pode finalizar, talvez agradecer a todo mundo por expor, o pessoal que veio compor a mesa, o pessoal que escutou, que participou. Muito obrigado, acho que foi muito rica a discussão e vamos passar para a próxima, né? Muito obrigado.